Oi, esta é Evelyn E esta é Elisa. e hoje a gente vai recomendar um filme alemão chamado A Onda, que fala um pouquinho sobre autocracia e anarquia. Bom, gente, esse filme é um filme de 2008 e ele tem mais ou menos 1 hora e 48 minutos. É um filme, assim, bem dramático e, como a Elisa já falou, ele é um filme alemão. Então, eles passam na Alemanha, os atores, alguns são bem desconhecidos, né? A gente não tá acostumado, porque eles são atores alemães. Mas tem um que a gente tá acostumado assim, que ele fez o Wolfgang em Sense8. E lá ele tá bem novinho, bem assim, no começo da carreira dele. E esse filme, como a Elisa já disse, ele fala bastante sobre anarquia e autocracia. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos. Anarquia é um sistema político que acredita que não precisa de um governante. Eles acreditam que as próprias pessoas podem, sim, ter suas leis, ter suas regras, só que, porém, isso tem que ser decidido entre elas. Eles não acham que precisa ter alguém impondo coisas pra você. Por exemplo, não precisa de um presidente, uma figura fazendo Um isso. centro de poder, né? Vocês mesmos, a sociedade, as próprias pessoas podem chegar num acordo do que deve ser as normas daquele lugar ali que eles vivem. Já a autocracia é completamente diferente. É quando você tem a figura de um governante que ele é o centro de tudo. Todo o poder está concentrado nas mãos dele. Então ele é a lei, ele é o poder de polícia, ele é o único que diz o que deve ser feito ou não. Tem muitas pessoas que Confusão, né? fazem uma certa confusão, porque dizem que está relacionado diretamente com a monarquia. E nem sempre. Embora a gente tenha vários exemplos históricos de monarquias que eram assim, que tinham reis assim, nem todas são, algumas são diferentes. E nem sempre também vai ser monarquia, porque a gente tem, por exemplo, o Hitler. O Hitler não era um rei, mas ele era um exemplo claro do que é você ser um líder dessa forma, porque ele era um ditador, tudo estava na mão dele, ele dizia tudo, né? Ele que controlava tudo. Tanto que no próprio filme eles citam o Hitler algumas vezes para falar sobre isso. E a Elisa vai dar um pouquinho, uma pincelada da história pra gente. Então, o filme ele começa, se passa em uma escola alemã e onde tem o nosso professor, que é o protagonista, e ele é incumbido, né, de estar ensinando sobre o que é autocracia para os seus alunos. Então, ele resolve de mostrar de uma maneira mais prática, digamos assim, criando um governo dentro da sala de aula, fazendo como os alunos imaginassem que eles são um país e que eles vão governar do jeito deles e eles criam suas regras, as suas leis, a sua forma de vestir e eles vão criando, os alunos vão criando as regras dele, as leis deles que tem que ser seguido dentro da sala de aula e eles acabam criando um movimento chamado A Onda. Eles criam um comprimento, criam um estilo de roupa que você tem que usar e tudo. A vestimenta, né? O E uniforme pra isso eles. parece ser um experimento de sala de aula meio bobo, né, a princípio. Meio simples, assim. Meio simples, só para os alunos entenderem e terem uma noção sobre o que é esse tema. Interagir mais, né? Porque os alunos são meio desinteressados com o assunto, mas acaba fugindo um pouco do controle do professor, Sim, né? as coisas não caminham pelo caminho que ele esperava, né? Digamos assim. E aí não vou falar mais pra não acabar dando spoiler, mas o filme ele traz uma mensagem muito boa pra gente refletir se hoje, nos dias de hoje, poderia acontecer um governo assim, se poderia voltar a existir Poderia acontecer um movimento assim, né? desse De novo, jeito. nessa magnitude. E aí você vai ficar pensando, vai ser um filme que vai fazer você pensar a respeito, né? E é um filme muito interessante, muito bom. A gente super recomenda, gente. Essa é a nossa recomendação de hoje. Se vocês já assistiram a Onda, comentem o que vocês acharam. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E Tchau, e até a até a próxima. próxima.